Deus abençoe a todos que assistir esse vídeo. Peço as bênçãos do Senhor para mim e cada um que assistir essas poucas palavras aqui. Eu quero falar aqui assim um pouco as últimas profecias que se cumpriram acerca de Jesus. Lembrando, menciona muito. As últimas profecias que se cumpriram acerca de Jesus foram as últimas profecias. Ele começou por Moisés, Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Essa foi uma das escrituras que Jesus se referiu para eles, foi essa. Ele começou por Moisés, Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. A irmã Banda fala que são as últimas profecias acerca de Jesus Cristo. Essa daí foi em Moisés 18:15. Agora, no verso 19: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Isso é no versículo 9. Olhe, também outra escritura em Zacarias, no capítulo 11, versículo 12. Eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E puseram o meu salário, e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Isso aqui foram as profecias que se cumpriram, as últimas profecias que se cumpriram acerca de Jesus Cristo, que estava escrita na Bíblia Sagrada. Tudo se cumpriu ao pé da letra. Tudo se cumpriu o que estava escrito para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessas últimas escrituras, eu estou lendo aqui, está o cumprimento, Zacarias 11:12. E eu disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Porquanto Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Por quanto ele foi traído por 30 moedas de prata. Então, cumpriu ao pé da letra. Em Salmo 41, versículo 9, também se cumpriu, nas últimas profecias acerca de Jesus. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui também se cumpriu, essa escritura aqui foi cumprida no meio dessas últimas escrituras. Zacarias 13. Essa aqui, o irmão Bando esclareceu nessa mensagem, é evento esclarecido pela profecia. O irmão Bando tomou toda essa mensagem, todas essas partes da Bíblia que Jesus falou quando ia no caminho de Emaús. Ele se referiu a todas essas escrituras aqui. Outra escritura que ele se referiu em evento esclarecido pela profecia, ele também esclareceu essa daqui, Zacarias 13:7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Zacarias 13:7. Cumprindo aqui ao pé da letra. Então Jesus Cristo estava esclarecendo
na mensagem, eventos esclarecidos pela profecia. O irmão Branham fala o que ele estava esclarecendo, que tinha que se cumprir acerca de Jesus Cristo. As últimas escrituras estavam sendo citadas. O irmão Branham cita aqui, tudo cumprindo-se ao pé da letra. Também em Salmo 35, versículo 11, falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Nós sabemos que isso aqui se cumpriu também nestas últimas escrituras que se cumpriram em Jesus Cristo, que estava escrito em Salmo 35, 11, falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Isaías 53, versículo 7. Também cumprindo-se nas últimas escrituras. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Cumpriu-se ao pé da letra acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Estava se cumprindo estas escrituras. Tudo bem claro. Por isso que nós vemos que a palavra de Deus é a verdade. Ela está recheada de profecias se cumprindo. Aqui foi cumprida para o Messias, quando ele veio, cumpriu essas escrituras no Messias. Isaías 50, versículo 6, cumpriu-se também ao pé da letra. As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Aqui aconteceu também com nosso Senhor Jesus. Toda a escritura se cumprindo ao pé da letra. Então, nós não tem como duvidar da Bíblia Sagrada ou dizer que contradiz em alguma parte, não contradiz em lugar nenhum. A Bíblia é a santa, eterna e imortal palavra de Deus. Ela não pode falhar. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passará. Assim disse nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Isaías 50 e versículo 6 diz: as minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Outra escritura também, que cumpriu também, agora é Salmo 22, versículo 1. Essa escritura cumpriu. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilia? Então, aqui também cumpriu. Quando Jesus falou isso aqui: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilia? Salmo 22, versículo 1. É muito tremendo como a Bíblia se cumpre ao pé da letra. Olha, Salmo 22, 18. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre
a minha túnica. É em cima mesmo, viu? Cumprindo tudo. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Salmo 22, versículo 18. É um esclarecimento do que aconteceu, as últimas profecias acerca do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 22, versículos 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Essa outra escritura é capítulo 22, 7 e 8. Todos que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que te livre. Confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele confiou. Não é perguntando, é dizendo assim: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Outra escritura aqui, ao pé da letra, que se cumpriu nas últimas profecias sobre Jesus Cristo. Olha, Salmo 22, 16. Pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores me cercou e transpassaram-me as mãos e os pés. Aqueles judeus estavam lá no templo e cantando. O irmão Brando diz: esse hino estava sendo cantado, pois rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me secou e transpassaram-me as mãos e os pés. E nesse mesmo momento Jesus Cristo estava sendo transportado. Enquanto eles cantavam esses salmos, liam, cantavam, estava acontecendo com a própria pessoa lá fora. Mesma coisa como hoje também está acontecendo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o que eles estão fazendo com a palavra hoje, como foi feito nos dias dos judeus lá, quando Jesus estava na terra. Salmos 22, 17. Outra escritura também, Salmos 22, 17. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Tudo claro. Salmos 22, 17. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Estava tudo escrito. E os judeus não puderam ver, como o gentio não está podendo ver agora. Só os que fazem parte da noiva eleita que podem ver. Isaías 53, versículo 12, a parte B diz assim: e foi contado com os malfeitores. Isaías 53, 12, parte B diz assim: e foi contado com os transgressores. Tem que ler devagar. Ó, Isaías 53, 12b. E foi contado com os transgressores. Cumpriu. Isaías 53, versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto
nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Isaías 53, 9. Cumprindo-se ali, naquela hora, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Como pode uma pessoa duvidar da Bíblia Sagrada? Como pode a pessoa não crer que a Bíblia é a verdade, quando tudo que falava aconteceu, e ainda está acontecendo coisas que foi falada, acontecendo hoje? Então, a Bíblia esclarece tudo para nós, tudo é profecia. Quem não crê no profeta, não crê na Bíblia. E toda a Bíblia é formada pelos profetas que escreveram a Bíblia. Então, pessoas ainda duvidam que Deus tem um profeta para essa era. Se Deus usou, inspirou para escrever, tem que ter um também inspirado para revelar para nós. Então, vendo as Escrituras se cumprindo, isso aí nasce aquela fé de cristão no coração. Os que ouvem a palavra de Deus, dá atenção para a Bíblia Sagrada e vê que ela se cumpre. Olhe, meu irmão, minha irmã, outra escritura aqui também, em Salmo 16, versículo 10. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirei que o teu santo veja corrupção. Aqui era o Espírito de Cristo em Davi, falando essa escritura que se cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia, ela se cumpre ao pé da letra. Essas são apenas as últimas escrituras das últimas escrituras que cumpriu nas últimas horas de Jesus aqui na terra. Então, ele começou com Moisés, Deuteronômio: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e teus irmãos como eu, a ele ouvirei. E vai indo. Todas as escrituras se cumpriu já acerca do Messias. E a palavra, quando ela se cumpre, ela é a luz da era, a luz da hora, quando ela se cumpre. Quando as pessoas podem ver a palavra da era, ela cumpre na pessoa da era. Então, em nosso Senhor Jesus Cristo, que estava profetizado dele, tudo que estava profetizado dele, cumpriu toda a palavra. Tinha que morar em Nazaré para ser chamado Nazareno. Ele tinha que passar por todas essas coisas para dar cumprimento. Vemos lá do nascimento dele, que de Belém, tu Belém, Efrata, não será a menor entre todas as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que salvará o meu povo. Lá cumpriu no nascimento de Jesus Cristo. Também quando ele entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta, cumprindo a escritura de Zacarias: eis aí o meu rei, vem manso, pobre, humilde, assentado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Ali o verdadeiro rei de Jerusalém estava entrando, montado em um jumento. Então, as escrituras se cumpriram acerca dele.
E até a matança das crianças, quando o rei mandou matar, estava cumprindo a escritura de que era para matar, que a criança ia ser morta e não se encontravam mais. Então cumpriu também: do Egito chamei o meu filho. Nós sabemos que é um duplo cumprimento. Cumpriu os filhos de Israel, o povo de Israel, quando sai do Egito chamei o meu filho, e cumpriu também em nosso Senhor Jesus Cristo: do Egito chamei o meu filho. Então todas as escrituras se cumprem ao pé da letra, porque quando Deus fala uma palavra, Ele cumpre com aquela palavra. E em Jesus Cristo cumpriu tudo que os profetas falaram, tudo, desde lá de Gênesis: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e esta te ferirá o calcanhar. E ali cumpriu exatamente, correto, cumpriu certo ali, exato, na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, sendo a semente da mulher, feriu a cabeça da serpente, que foi o pecado. Satanás perdeu a força quando esmagou a cabeça dele lá na cruz, e ele furou o calcanhar do Senhor. Estava lá em Gênesis 3, versículo 15, falando que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. Todas as escrituras cumprindo acerca de Jesus Cristo. E nós vemos também acerca da noiva, tudo se cumprindo. José fazendo o tempo lá, amado do Pai, odiado dos irmãos, cumprindo em Jesus Cristo, ele como um tipo lá, foi acusado falsamente, como José foi. Davi também subiu o Monte das Oliveiras chorando. Jesus também, 800 anos mais tarde, fez a mesma coisa. Nós vemos José ali, o filho da prosperidade. Nós vemos José sendo colocado numa cisterna, sendo tirado, Jesus na sepultura, ele não saiu de novo, ressuscitou. Nós vemos todo o cumprimento da Bíblia, os tipos, as sombras, para deixar todo homem inexcusável diante de Deus. Nós vemos os tipos como foram feitos. José passando por aquele sofrimento todo, sem saber que estava fazendo um tipo de Cristo. Era um tipo de Cristo que ele estava fazendo, e sofrendo sem saber, numa prisão, com um copeiro e um padeiro, um se salvando, morrendo, e outro vivendo. Então um se salvou e outro se perdeu. Também lá na cruz, mostrando também a sombra de José lá, o tipo de José, mostrando Jesus Cristo, o real, a coisa real, verdadeira, sendo mostrada em tipos de sombra. Recebendo por decreto uma mulher gentia, uma noiva gentia, filhos meio judeu e meio gentio, também como a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo é uma gentia, mas também tem filho meio gentio, filho meio judeu, porque também tem judeus na noiva, como indivíduo, todo o tipo. Nós vemos também José, depois de passar por todo o sofrimento, acusado falsamente pela mulher de Potifar, e aquele jovem ali, sofrendo tanto para fazer um tipo de Cristo,
Era o Espírito de uma parte de Cristo lá neles, se cumprindo lá. E nós vemos que ele também foi por decreto também, que ele foi um governador lá no Egito. E foi dado à mulher por decreto, como Paulo fala aqui na noiva, pelo decreto de Deus, que a noiva é dada a Cristo. Então, nós vemos José deixando a esposa no palácio para se apresentar para seus irmãos, provando o amor fraternal deles, pedindo para um ficar lá e o outro sofrendo por o outro lá que estava ficando, sofrendo por causa do pai. Ele provou o amor fraternal dos irmãos lá, testando eles. E tudo isso acontecendo, era o Espírito de Cristo já lá atrás, no tempo, através deles. Depois José, ninguém chegava a Faraó, a olhar Faraó, a ver ele, se não passasse por José. Mesma coisa como quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E também aquela interpretação de sonho lá, do sonho, 7 vacas gordas, magras e 7 vacas gordas, mostrando 7 anos de fome, 7 anos de fartura, 7 espigas secas e 7 espigas cheias, mostrando também lá, era um tipo de Cristo também, e 7 anos de seca, 7 anos de fartura, para que o mundo não perecesse, para que salvasse o mundo, a própria família também. Aí vem Jesus também, os irmãos dele vendendo ele por 30 moedas de prata, como José foi vendido por 28 moedas de prata, ele foi por 30 moedas de prata, venderam ele, e por causa de inveja. Nós vemos também Jesus Cristo tomando, quando vem os 144 mil para se apresentar, o pequeno Benjamim também, e José disse que foi permitido por Deus, Jesus disse que foi permitido por Deus, José foi permitido por Deus, foi Deus que permitiu para salvar o mundo. Jesus, a mesma coisa, foi por Deus também permitido para que salvasse os gentios, salvasse o mundo. My sister and my Tudo brother, mostrando He's os tipos de sombra, everything to não só neles, mas em todos He's eles lá atrás. everything. He's Então, everything to me. A palavra de Deus se cumprindo ao pé da letra, mostrando as coisas que já aconteceram, porque o que está acontecendo já foi, o que vai acontecer também já foi. Então, provando, que é só uma Remember when we used to repetição. sing that? Any of you remember it? My years. Dia de Noé na terra, dia de Sodoma e Gomorra, o dia do Filho do Homem também. Know it was Mesmo tempo que está o dia know de it Noé, o was dia the de blood Sodoma. for me. Está também o dia do One Filho do day Homem, when a I palavra was do homem lost, He novamente, died carne upon the humana. cross. Não And mais know o it sobrenatural was the na blood igreja, for como o me. Filho de Deus durante as eras, mas agora Deus na carne humana, agora, Won't you watch não mais o with sobrenatural, o me Espírito one Santo na igreja, hour mas while I go Elohim, yonder, Deus em carne humana while no I último go dia, yonder. para transformar a noiva, para levar para os braços de Jesus, filho da Virgem, mas ele como filho do homem, dando cumprimento à palavra do homem, não do homem, Jesus mesmo, mas dos pecadores salvos pela graça, começando pelos nombranos, He's my Filho Savior, do homem, revelando um Filho do homem, revelando o Filho do homem, que é a palavra na terra outra vez. E é os dogmas, os credos, a
denominação, rejeitando, He's so real to como me. os judeus rejeitaram There's some a people palavra em that carne humana, I Jesus can't Cristo. live without him. Quando veio That's para os why I judeus, love him. eles And he's rejeitaram so a noiva real to me. hebreia, rejeitou, e a noiva de Nicéia agora He's rejeitou so real to também. me. Singing. Mas tem pequeno grupo que recebe a He's so palavra real to manifestada me. da hora. Though some people Tem doubt him, but I próprio can't Deus live without morando him. nele, That is why encarnado, I love him. manifestação And do he's Filho so do real homem, to me. como no dia de Noé, Oh, e no I'm dia so de Sodoma e glad. Gomorra, Yes, sir. para trazer uma transformação, Don't como forget trouxe para Abraão e Sara, family ser transformados. Se não prayer. estiver dentro de nós, Jesus nós não wants podemos to ser meet transformados. you Como there. quando ele visitou Sara, He entrou will dentro de take Sara, your dentro de Abraão, fez a transformação. Oh, don't forget Tudo cumprindo, tudo cumprindo, How many has ao pé family da prayer? letra. That's Então, good. Let's try to get pessoas out. estão Get that back inexcusáveis in your diante life. de Deus. All together now. Don't Toda a forget palavra the estão inexcusáveis. family Tudo tem se tornado prayer. real, Jesus revelado. wants to meet Tudo que foi mostrado em sombras de tempo, nós estamos vendo agora Take your na realidade every aqui. care. Nós Oh, vemos don't lá forget o the family. Selo de Apocalipse, tudo em símbolo lá, vem membrana e mostra Look and live, my quem brother, são. live.